Ei, vamos ampliar os sentidos do vestir? Eu sou a Thaís e esse é o canal Têxteis e Tais. No vídeo anterior eu dei início à temporada dos makers. Eu trouxe para vocês a Marie Castro e ela empodera mulheres ensinando a técnica do crochê. Hoje, em especial, eu trouxe uma técnica, na verdade uma ferramenta que é desejo de todos os criadores de moda e design. Vocês conhecem a 3D Print? Estou aqui com meu aluno, meu ex-aluno Guilherme Penacchione, e ele foi meu ex-aluno da FAAP e ele está desenvolvendo a sua criação em acessórios, em específicos sapatos, calçados, né? Isso. E o Guilherme sempre, quando entrava na sala, não sei se você lembra, Gui, sempre com os calçados mais diferentões. Até hoje, né? Sim, sem dúvida. E não é à toa, eu sempre achei, né, Gui, que a sua marca registrada sempre foi o sapato. Sim, né? sim, não teria como ser outra coisa, assim, eu acho que, tipo, é minha identidade, assim, mesmo as outras matérias que eram de roupa, eu sempre adaptei pro Calçado. Isso. Que bacana. Então, Gui, conta pra gente como você chegou a essa impressora 3D. O processo em si criativo seria mais ou menos parecido com o tradicional, mas eu acho que a impressão 3D, ela dá muita liberdade para a criação, que é o que todo designer quer, né? A gente quer ter o máximo de liberdade possível. E quando a gente fala em 3D, um software que você vai criar no computador, a criação fica totalmente livre para a gente poder desenhar, fazer as curvas, trabalhar com ângulos diferentes. O que tem de diferente do processo convencional do processo em 3D Print? O que aumenta ou, não sei, diminui? Eu acho que aumenta um pouquinho algumas coisas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem bastante prós, a gente tem alguns contras que vão contra o processo, a rapidez dele. É uma área muito nova, mesmo para as empresas, quando a gente vai conversar com elas sobre o projeto, é uma coisa muito nova. Então, acontecem limitações, eu diria, que você não sabe aonde está o problema, a gente tem que trabalhar com arquivos, então não tem algo que a gente possa tatear, vamos dizer assim, né? Então, como é um arquivo, a gente não sabe onde está o problema ali dentro. Tá. Dá um exemplo disso tudo. Aconteceu alguma coisa no meio desse processo? No desenvolvimento dos seus sapatos, como é isso? Sim. Aqui a gente tem, né, um dos primeiros modelos que a gente fez. Uhum. E, por exemplo, na hora de desenvolver o projeto todo, a impressão é o último passo. Então a gente está desenvolvendo ele no computador. Assim que ele fica pronto, a gente tem que trabalhar com bordas e arestas. É uma malha que precisa ser criada profundidade dentro dessas paredes. Então, uma aresta que esteja aberta, quando você fecha ela, abrem novas 3. Então, você fica em pânico, assim, tem todo dar um passo para trás para dar 10 passos para frente. Então, tipo, foi bastante desafiador para a gente conseguir, tanto que era um projeto do ano passado, que eu adiei para não sacrificar o design do projeto, o que valeu super a pena. Que bacana. E, tipo, essa é a parte mais, assim, que precisa de um conhecimento, como a gente fala de um calçado rígido, né? Não é como um couro que vai pegar a forma do seu pé. Então a anatomia é muito importante para que seja assim um calçado usável. Porque quando a gente vê peças em 3D, geralmente elas são menores, não são feitas para se colocar no pé mesmo. E eu queria, como o meu tema é wearable art, eu gosto de tipo pensar que ele vai ser usado. Eu quero que seja possível andar com ele. Você já fez o teste? Já. A gente colocou conseguem? numa modelo para ela andar e dá para caminhar normal. Sim. Mas teve o desafio maior, assim, como você me perguntou, foi tipo, por exemplo, quando a gente começa a desenhar, então é livre. Mas de onde que eu vou partir esse tamanho, assim, de onde que eu vou, né? Como que eu vou fazer para precisa de um ponto inicial, né? Assim. Então, por exemplo, quando eu comecei a desenhar, o rinoceros é o mais comum para se
mais popular também para se fazer design 3D. Mas eu começo desenhando no Corel antes, que eu domino mais, para depois transferir esse arquivo para o Rhino. Quando a gente vai passar para o Rhino, a gente precisa ter um modo de medir, de mesurar essas medidas do calçado. Esses tamanhos também, 37, 38, senão a gente altura. fala altura do salto, tudo. Então um dos passos que eu dei para trás para poder caminhar foi fazer engenharia reversa de uma forma física. Tá. Foi o passo número 1, que foi uma surpresa para mim, que achei muito interessante descobrir, que foi fazer a forma física, como no método tradicional. Se eu estivesse fazendo um calçado manualmente, a gente tem que conformar nessa forma. A partir do momento que eu tive a forma, a gente teve que escanear ela, transformar essa forma num arquivo de computador, para só depois trabalhar em cima dela. Tá. E aí que a gente consegue ter as proporções certinhas de um pé. Então você tem que ter uma base tradicional, convencional primeiro. Aí você criando a base convencional, você faz os desenhos e as alterações para levar para a impressora 3D. Isso. Por exemplo, o scanner, que é a engenharia reversa, é preciso para você ter a base. Você pode escanear um pé, você pode escanear uma forma, mas você precisa partir dessa parte convencional. Saber essa estrutura, senão o sapato vai ficar distorcido. Na impressão, na primeira impressão, você coloca, você imprime, já dá certo de primeira? Não. Com certeza não. A gente tem um desafio de se regular a impressora, né? Como tem muitas áreas curvas, para além de se pensar que ela vai adicionando camadas ali, né? Sim, são layers. Sim, quanto mais curva, mais difícil fica, mais o design fica ao mesmo tempo que autoral, mais dificulta o processo. Tá. O conhecimento convencional dentro das faculdades te deu um conteúdo, mas eu sei que você também precisou de outros conteúdos que você não teve dentro da faculdade. Aonde você foi buscar e quais foram esses conhecimentos que você precisou para chegar até esse produto, né, para desenvolver tudo, vamos dizer assim, tirar da tua ideia, tirar desse olhar de criador e trazer para o produto final mesmo. Sim, uma ideia é só uma ideia, até que ela vire um produto, né? Acho que é muito importante essa parte, ideia todo mundo tem muita gente pensando. Quando eu quis idealizar o projeto, eu já tinha feito uns anos atrás o curso de Design 3D da Santa Marcelina, que era focado em calçados, mas ainda assim o curso aborda o design, que é como se a gente falasse assim, a gente aprende a desenhar os croquis, as peças, mas até a gente aprender a costurar, tem todo um processo, que eu acho que se assemelha muito ao tradicional, né, nessa parte do 3D. É toda uma caminhada que ainda é muito nova para todo mundo. Então, com o auxílio do professor Guto Marinho, a gente foi desenvolvendo os aspectos técnicos tradicionais de um calçado pro 3D, além de todo o conhecimento técnico que ele dividiu comigo, e a gente vai aprendendo e modelando. E mesmo para ele, que é super experiente, a cada projeto é uma surpresa. Eu acho que a surpresa é um elemento que está em todos os aspectos quando a gente fala em design 3D. Quando a gente vai procurar uma empresa, eu tive que conhecer muitas empresas que prestavam serviços, empresas que ofereciam a impressora, muitas palestras do assunto que me acrescenta muito nesse sentido de logística, de comercialização do produto. Isso tudo aqui no Brasil, você conhece e você tem acesso no Brasil. Você não foi preciso você viajar para ter o conhecimento para chegar até aqui. Não. O Brasil, acho que a companhia se interessou muito. É uma área muito nova, eu acredito que fora do país também, mas o Brasil consegue me assessorar para eu produzir, desenhar e fazer todo o processo, que é muito legal, né? A gente poder ter um projeto autoral e nacional. Sim, sem dúvida. A hora que você pesquisou, você foi fazer impressão. É a primeira casa de impressora? Como funciona? São oficinas? Como vocês chamam isso? Porque é oficina de costura, né? Sim, os ateliês, né? Como a gente chama. Exato. Como vocês chamam essas casas que te dão esse suporte? Eu acho que é uma área que ela sai um pouco da moda. Eu acho que isso é legal.
a gente entra mais para a tecnologia. Então eu diria que está mais ligado com a área de engenharia, de indústria, do que quando a gente fala do manual, da moda nesse sentido. Eu acho que é essa integração que eu estava buscando. Então eu tive que sair um pouco do mundo da moda para ir conhecer essa área onde eu encontrei o que eu estava procurando para idealizar o projeto. Tá. Então são laboratórios, é isso? Acho que é o mais legal. O laboratório é um jeito legal da gente tratar. Como é uma área quase que científica, né? Sim, sim. Toda automatizada. Qual o tema dessa coleção? Eu estou integrando a arquitetura nessa coleção junto com... Eu gosto de falar da integração entre moda, arte e arquitetura, que eu acho que está totalmente ligado. Então eu quis abordar tudo isso. O meu tema é o desconstrutivismo, então eu trabalho com vários arquitetos. A gente tem no Brasil o Museu da Manhã, que é do Calatrava, que eu gosto do branco, de pegar elementos, né? Como se fosse uma criação de uma coleção tradicional. Eu pego elementos da arquitetura, do design, que eu quero puxar para a roupa. Tá. Para a roupa não, para o calçado. Sim. Você teve no Museu da Manhã e você foi se informar, né, sobre essa questão das tecnologias e tal. O que você traz, né? O que você trouxe de conhecimento? O que ficou para você dessa pesquisa, de tudo que você viu lá? Sim, nesse final de semana a palestra foi muito bacana sobre moda e tecnologia. Então acho que o principal que fica que é o poder da moda no sentido de que atrai o desejo das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia vestível, que a gente vai poder pagar as coisas sem precisar andar com o cartão no bolso, somente com uma pulseira que a gente encosta e vai realizar o pagamento. É muito interessante a ideia, mas as pessoas precisam ter o desejo de usar aquela pulseira. Eu acho que é aí que a moda entra, quando a gente fala, senão não vai ser só um objeto tecnológico que não vai atrair o desejo das pessoas de comprar aquele produto. Sim. Então a gente está falando de algo usável, mas que tem vamos falar assim, um objeto funcional, posso dar essa palavra? Que tem uma função extra, além de ser um casaco, além de ser uma bolsa. Mas eu acho que a funcionalidade é justamente o inverso. A gente perde um pouco para a funcionalidade, muitas vezes, em prol do desejo, em prol de que conquista a pessoa com os olhos, para tudo, né, que a gente está fazendo quando a gente fala em design. Sim, sem dúvida. Esse sapato, você fez a impressão no 3D, mas se você for fazer uma linha de calçados, uma linha de produção desse sapato, você pode levar para uma outra empresa e ela desenvolve, ou você vai ter que imprimir um a um isso? Na impressão 3D, seria um processo mais unificado de um a um. Quando a gente fala em produção de massa, eu acho que o caminho hoje em dia existente mais rápido seria o injetável. Tá, legal. E uma outra pergunta, se eu quero colocar uma fivela, algo de madeira ou um metal, eu consigo aliar essas duas coisas, a impressão 3D com o material que eu quero colocar? Como é com que é? uma customização, né? Sim. Tudo vai depender do projeto. Seria um trabalho colaborativo. Tá. O que eu acredito que seja um nicho que vai crescer muito, porque as pessoas estão mais interessadas em participar do processo criativo, em se integrar com o designer que está fazendo. Mas, por exemplo, nesse projeto a gente não consegue, a não ser que altere o arquivo, como todos os projetos de 3D. Então o trabalho seria uma customização relacionada ao arquivo, não à impressão 3D. Entendi. E daí a pessoa poderia imprimir os acessórios em paralelo, considerando que o segmento tem grande potencial para crescer e num futuro a gente vai ter as próprias impressoras em casa e a gente não venderia mais o produto, a gente venderia o arquivo. O que tem várias teses sobre isso, que mesmo as marcas de luxo você vai pagar mais caro por um arquivo da Dolce & Gabbana, por exemplo, do que de uma outra marca e vai imprimir todas as peças em casa. Puxa, que bacana. Uma outra questão, se eu quiser colocar esse sapato aqui agora no meu pé e sair andando, ele está pronto? Eu já posso sair andando com ele? Não. Mesmo no quesito design, né, a gente tem o apoio na frente para que se consiga fazer o balanceamento do peso e tudo, e tem uma barra de metal que vai estar apoiada na parte de trás dele. Assim como dentro, no quesito conforto, a gente ainda é um produto muito rígido, a gente precisa trabalhar com
forro, um acabamento manual. Entendi. Juntando essas duas áreas. Mas, nesse caso de sustentação, por uma questão de design, porque eu poderia ter apoiado essa parte de trás e poderia estar andando com... Assim como os outros modelos mais elaborados já podem colocar no pé e sair andando. Mas naqueles outros mais elaborados você ainda tem a palmilha? Sim. Tá. Quesitos internos que... É mais pelo conforto. Isso que eu ia conforto, falar. Tá. Mais pelo conforto. Sim, porque por segurança, na parte de sustentação, ele é perfeito. Tá. E o custo de produção de um sapato como esse, qual é? Como é uma peça de design, né, a gente pode se falar em wearable art, como a gente já citou, é uma peça exclusiva, a produção em massa não seria viabilizada, mesmo porque a gente precisa considerar uma escala, já que esse produto foi feito no tamanho 38. Então ele não... Se eu for escalar, eu preciso escalar todo o processo de escanear novas formas para uma produção em massa. Entendi. A gente... É um custo de um produto caro, né, mesmo se a gente se basear só no custo da impressão. Tá. Isso aqui você paga por peça ou por né, vamos falar assim, ou por arquivo, eu chamo de arquivo isso? São custos, se a gente for separar os custos, né? Então assim, eu tenho o custo de desenvolver o pé direito, falando em arquivo, até que seja impresso. Depois o custo do pé esquerdo, eu não vou ter o custo do projeto novamente, já que é só espelhar do arquivo. Então eu gasto uma vez para projetar o arquivo de todas a parte técnica de desenvolvimento de produto, e a impressão eu gasto por pé. Eu vou ter um gasto duplo. Quantas peças você vai fazer? Eu estou desenvolvendo 6 pares conceituais, né, que é todinho impresso em 3D, e mais 6 pares que são a releitura dessas peças para o comercial, que é uma interferência maior manual, com um salto em 3D. Ah, que legal! Porque você vem também dessa indústria comercial, você trabalhou no grupo Restock, né? E qual é esse parâmetro? Como você traça isso? O público comercial, como você como designer, né? O público que consome moda está preparado para consumir esse tipo de produto numa loja como a do grupo? Por exemplo, eu trabalhei na Lely Blanc, então a gente pode falar justamente de um público clássico. Sim. Que até comparado a outras marcas do setor tradicional, tem um estranhamento com qualquer mudança. Sim. Então eu diria que um público totalmente diferente de qualquer marca do grupo ou de outras da moda convencional. Eu acho que o público que vai consumir um calçado 3D é um público completamente interessado por design, um público que acredita que paga mais caro para se ter uma peça exclusiva. É um novo nicho. Sim. Tá. Um nicho que ainda vai ser muito lapidado, até a gente poder viabilizar um projeto por comercial, numa produção grande ou numa escala um pouco maior. Ainda acho que a gente vai descobrir muitas coisas. Sim, é um novo mundo que se abre, né? Sempre. Com grandes possibilidades. Guilherme, muito obrigada por esse bate-papo, né? Por dividir aqui conosco todo esse conhecimento que você está tendo agora e que é tão inovador. Muito obrigada. Obrigado a você. Um prazer. O prazer foi meu. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou levar vocês até lá dentro para conversar com o Paulo a respeito das impressoras, das matérias-primas, e esse vídeo eu vou postar na próxima semana. Acompanhe. Até lá!